Muito bem, amados. Vamos estar mais uma vez meditando. Prometo que vai ser bem objetivo e possamos deixar Deus falar no nosso coração, tá? Deus quer falar e Deus sempre fala. Nós não venhamos ficar desatentos naquilo que Deus fala. Qual tipo de crente nós queremos ser? Nós todos falamos e nós queremos ser um crente igual a Jesus, parecido com Cristo, que é necessário. Jesus falou para seguir seu exemplo. Mas temos se aproximado de Cristo até que ponto? Tem alguma coisa que impede nós se aproximar, ser parecido com Jesus? Já pensou nisso? O que impede para nós ser parecido com Cristo? Paulo falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, que ousadia de Paulo, falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quero meditar de um homem que ele poderia ser um grande homem de Deus. Ele foi chamado de justo, mas ele fez muita coisa errada. Ele se aproximou muito do mundo. O problema é que nós poderíamos ser um bom cristão, um bom homem de Deus, parecido com Cristo. Mas, no entanto, se nós deixarmos o mundo nos sufocarmos e nós se aproximar um pouco do mundo, nós não vamos brilhar. Vamos ter um brilho ofuscado, ao ponto das pessoas não saber se você é crente ou não. Então, eu quero meditar um texto que o seminarista Carlos, lembra do seminarista Carlos, quando veio aqui, em 2020? Né, ele trouxe uma meditação, falou muito no meu coração. Eu quero trazer essa meditação, lembrar um pouco dessa meditação. E até hoje, né, sempre tem lembrado com muito atenção nesse texto que está em Gênesis. Abre Gênesis, capítulo 19, versículo 16. 19, 16. Todos acharei? Está ali também, ó, pode estar acompanhando. Diz assim: Ló, né? Como, porém, se demorasse pegar os homens pela mão a ele, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e o puseram fora da cidade. Ló, um sinal de alerta, que pode ser um alerta para nós também nessa noite. E não só nessa noite, até a volta de Jesus. Reflita um pouquinho sobre isso. Como Deus é clemente, misericordioso, diariamente Ele socorre, diariamente o Senhor nos livra. Lembre-se de diariamente, pelas nossas ações, algumas atitudes que Deus não se agrada, diariamente Deus nos perdoa, através do seu perdão. Ele também concede para nós muita oportunidade. E às vezes a gente ignora, né, algumas oportunidades. E Deus sempre nos dá a oportunidade para nós recomeçar, para nós reconstruir a nossa vida. Então vamos pensar um pouquinho sobre Ló, que é um sinal de alerta para as nossas vidas, para nós crentes que dizemos que somos crentes em Cristo. É um sinal de alerta. Em 2 Pedro 2,7, fala que Ló, diz assim, ó: livrou o justo Ló, enfadado de uma vida dissoluta dos homens insubordinada ou abomináveis. E em 2 Pedro 2,7 fala isso, que era o justo Ló, afligido, vivia num âmbito de pecado, né? Obrigado, meu amiguinho. A Bíblia fala que Ló era justo, mas ele vivia num âmbito perigoso, afligido, enfadado de uma dissoluta de homens insubordinados e abomináveis. E a Bíblia fala que Ló foi livrado lá de Sodoma e Gomorra. Interessante, né? Que mesmo Ló vivendo no meio de uma geração tão corrupta, Deus ainda vai lá e visita Ló lá naquele local. E como que Ló veio parar lá em Sodoma e Gomorra, numa cidade tão pecadora? Você acha que Sodoma e Gomorra é pior que nosso tempo atual? Vocês acham? Lembra que Jesus falou? Se tivesse os sinais em Sodoma e Gomorra, como teve em Tiro e Sidom,
todos os sinais que teve em Tiro e Sidom, se houvesse em Sodoma e Gomorra, haverá mais rigor para Tiro e Cafarnaum ou Sidom do que em Sodoma e Gomorra. Jesus falou. Porque eles viram Jesus, os sinais de Jesus. E mesmo assim não se arrependeram. Então haverá mais rigor. Porque a Bíblia fala que Deus é um Deus de justiça. Como que Ló foi parar numa cidade tão pecadora? Em Gênesis 13, Ló, sobrinho de Abraão, se separaram. Ambos foi para cada um. E Ló fez uma escolha diferente de Abraão. Lembre-se que Abraão, tio de Ló, quando Abraão foi morar na terra de Canaã, trouxe seu sobrinho Ló. Ló era um homem que perdeu seu pai cedo e Abraão adotou Ló como seu sobrinho e trouxe ele junto. E nós vamos ver alguns erros de Ló que fez que ele afastou de Abraão. É como as pessoas estão na igreja. Vamos pensar no âmbito da nossa igreja. As pessoas estão aqui junto, mas as pessoas preferem ficar, às vezes, para o lado do mundo também. Perto das pessoas que falam mal. Nós fazendo um curso dos homens ao máximo, e uma das lições que fala que nós temos que convidar pessoas boas para a nossa casa. Pessoas que falam as coisas boas, que falam do amor de Deus. As crianças vão perceber que as visitas que vão em casa só falam de Deus. Mas se você começar a convidar as pessoas, qualquer tipo de pessoas que não falam de Deus, vai influenciar as crianças. Então Ló, ele preferiu sair do próximo do tio, que era um homem temente a Deus, exemplar, foi para o lado do mundo. Então o primeiro erro de Ló foi ele andar por vista e não por fé. Em Gênesis 13:10 fala isso. Diz assim: Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como vai para Zoar. Então Ló, primeiro erro de Ló, ele viu, foi guiado pelas vistas. Nós também somos muito guiados pelo que a gente vê. Principalmente, eu sempre falo para os adolescentes, cuidado com aquilo que vocês veem na internet, no celular. Muito cuidado. Porque a gente é tomado pelas vistas, dominado pelos olhos. Nós, homens, adultos, casados, nós não tem que ficar olhando, qualquer mulher que passa, uma mulher sensual, às vezes até na internet, na televisão, ficar olhando e cobiçando. E muito é guiado pelo seu olhar. E olhar também da cobiça, você cobiçar aquilo que não pertence a você. E Ló foi cobiçado pelas campinas, viu uma campina bonita. Fala assim que era como o jardim do Senhor. E Abraão fala para Ló, é o seguinte, nossos servos estão brigando, não estão mais se dando bem. Nós temos que separar, porque você tem muitos bens, eu tenho muitos bens, e os servos estão brigando. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou as campinas bonitas. E olhou, vou para lá. Foi pela vista, pela aparência. Foi enganado pelo seu olhar. Ali naquele tempo, naquele momento, ele foi atraído. Ele sentiu, olha, ali é mais bonito. Ali é aquele lugar. Mas talvez ele já tinha ouvido falar, aquele lugar tem pessoas perigosas. Não é de boa reputação, não. Ele ignorou, mas foi dominado pela vista. Então, o primeiro erro de Ló foi pela vista e não por fé. E Paulo nos ensina, que nós temos que andar pela fé e não pelo que vemos. Então, todos nós temos que cuidar com nossos olhos. E Jó, lá em Jó, fala assim, que nossos olhos têm que estar fixos em Deus e não nas donzelas. Interessante, quando Jó fala isso. Deus, que meus olhos estejam fixos no Senhor e não nas donzelas. Então, como que é muito atrativo, as coisas que nós vemos hoje no mundo. A gente vê um carro bonito, a gente vê uma casa linda, a gente vê pessoas indo na praia, usufruindo da vida, a pessoa mais feliz do mundo, e muitas vezes aquelas imagens é enganosas, porque não é verdade. Porque elas têm suas lutas, mas sempre vai mostrar uma propaganda bonita, uma propaganda que nos atrai. E muitas vezes nós somos enganados pelo olhar. Então nós, como os crentes verdadeiros, nós temos que cuidar com nossos olhares. Andar por fé, aquilo que a gente não vê, e não pelas coisas que a gente não vê.
Então Ló escolheu toda a campina e partiu para essa região. Segundo erro de Ló, em Gênesis 13, 12, 13, capítulo 13, 12, 13, diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló na cidade da campina, e armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Primeiro Ló escolhe as campinas. Não era em Sodoma. Ele estava ali, talvez, alguns quilômetros de Sodoma, mas ele foi armando sua tenda, foi armando, e o segundo erro de Ló se aproximou do pecado. Olha como é que o mundo é sorrateiro, né? A gente pensa que, não tem perigo não. Eu ia lá, num local lá que tem muitos homens depravados, não tem perigo não. Ir lá no meio de pessoas que falam mal um do outro, não tem perigo não. Se aproximar do pecado, você viu? Que Ló foi se aproximando do pecado. Ele foi armando sua tenda e chegando perto de Sodoma. Estava muito próximo do pecado, há perigo. E o homem de Sodoma, a Bíblia fala que eram homens terríveis. Homens maus, aqui fala, ó o versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Então Ló foi aumentando suas posses, foi se aproximando e automaticamente foi se relacionando com este povo. Havia grande risco de Ló se contaminar, né, com esse povo, pois estava próximo. Imagina se ele estava próximo a Sodoma, vinha pessoas de Sodoma próximo dele, começou a pegar amizade, começou, né, trocar conversas, palavras, e se aproximou muito do pecado. A gente não pode brincar com o pecado. Achar que eu sou forte o bastante, nós somos fortes o bastante, eu não vou cair em pecado. Os outros caem, mas eu não caio. Não se aproxime do pecado. Enganoso o coração do homem, né? A Bíblia fala. O próprio Paulo fala, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então nós precisamos cuidar, não se aproximar com o mundo, não se conformar com este mundo. O terceiro erro de Ló, ele estava num ambiente familiar, mas ficou ocupado pelo pecado. O terceiro erro, ocupado pelo pecado no ambiente familiar. Em Gênesis 14, 12, diz assim: apossaram também de Ló, filho do irmão Abrão, que morava em Sodoma, e teve dos seus bens e dos seus bens, e partiram. O que acontece nesse episódio? Ló já estava morando em Sodoma, não era mais próximo, não era mais vizinho, já estava morando em Sodoma. Aí aconteceu uma guerra de 5 reis contra 4 reis, que invadiram aquele local ali, Sodoma e Gomorra, e levaram muitas pessoas de Sodoma e Gomorra, inclusive levou Ló, e levou seus bens. E fala que Ló já estava dentro do Sodoma e Gomorra, já estava no ambiente familiar, já estava contaminado. Primeiro, ele viu, foi pela vista. Segundo, ele se aproximou do pecado e agora ele já estava dentro da cidade pecadora. Ele não vigiou. Talvez seu tio Abraão, quando ele separou do seu tio Abraão, ele escolheu aquele campina. Talvez Abraão falou, não vai para lá não, porque isso aqui é para lá, é perigoso lá. Não vou lá, eu vou só próximo. Não vou não, eu vou cuidar. Mas foi se aproximando, foi aumentando seus postos. Quando veio, já estava dentro de Sodoma e Gomorra. Ló e sua família faziam parte da cidade. Foi se aproximando, agora se envolveu, era um cidadão de Sodoma e Gomorra. Você já pensou nisso? O justo Ló, a Bíblia fala que ele era justo Ló, compartilhando ou flertando com o mundo. O justo Ló, ostentando suas riquezas e sendo cúmplice dos males dessa cidade. Era uma cidade sem moral, como diz em 19:9, né? Era uma cidade sem moral. Então você vê ali que Ló, ele não vigiou. Ele se tornou cúmplice, um cidadão do céu. Se tornou omisso. Amados, Deus escolheu um povo exclusivo seu. Povo santo, de propriedade exclusiva dele. Não tem como nós amoldarmos com as paixões do mundo, a gente pensar igual o mundo pensa.
Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que dizem cristão, falam mal do outro cristão para pessoas que não são cristãos, pessoas ímpias. Como é que essa pessoa se diz cristão, falando mal do outro cristão para uma pessoa ímpia? Então, não foi transformada? Nós cristãos, nós não podemos, sabe, comungar com o mundo, falar a língua do mundo. As pessoas ímpias não conhecem Deus e vão de mal a pior, mas nós que conhecemos Deus, nós não devemos se aproximar ou se contaminar ou falar igual o mundo fala. O que o mundo faz, eu não posso fazer. Deus me salvou. No céu não entra o pecado. Então nós vemos que Ló, ele estava tanto já familiarizado com o mundo. A família também, tudo lá envolvido no mundo. E é o justo Ló. Ele que estava, né, com seus postos bem crescendo, mas sua vida espiritual só estava regredindo. Enquanto o bem material estava bem, o espiritual estava mal. E qual que importa para nós? A vida espiritual ou a vida material? A vida espiritual, né, que importa. A vida espiritual que deve governar nossa vida, não o material governar nossa vida. E muitas pessoas pendem para o lado do material, quer que os material, se está bem materialmente, ela se diz que está bem espiritualmente. Então vê o coração do homem. Então nós vemos justo Ló. Cometeu 3 erros. Agiu pela vista e não por fé, se aproximou do pecado e estava já no ambiente familiar, no meio do pecado. E nós vemos agora o agir de Deus na vida do justo Ló. Olha só, como eu disse no começo, como que Deus é clemente, misericordioso, que perdoa, e mesmo assim Deus não abandonou Ló. Como Deus nunca nos abandonou, né? Nós também muitas vezes pisamos na bola, erramos, e Deus com sua graça ainda estende suas mãos para nós e nos livra, nos restaura, nos perdoa. Em 14:16 diz assim: trouxe de novo todos os bens também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Ló foi levado cativo, tanto ele como o povo de Sodoma. Abraão ficou sabendo disso, juntou 300 e poucos homens e foi lá e resgatou o povo de Sodoma, inclusive o seu sobrinho Ló, e todos os bens de Ló. Então Deus foi tão misericordioso para com a vida do justo Ló, que aí Deus usa Abraão, e Abraão com seu povo, com sua equipe, né, com seus funcionários, empregados, junta 300 e poucas pessoas e vai lá e resgata. Olha só Abraão, o tio de Ló, que foi adotado pelo seu tio Abraão, foi resgatado também pelo seu tio Abraão. Ló, né, o agir de Deus na vida de Ló, que envia seu tio Abraão para libertar ele. E Gênesis 19:1 fala que Ló recebeu a visita de anjos. Ao anoitecer, viram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando viu, levantou, indo-se ao encontro, prostrou-se rosto em terra. Olha só, amado, o agir de Deus na vida de Ló. Enviando anjo até ele também. Alcançou um grande livramento. Esse é Deus, né, que mesmo com os erros de Ló, Deus não abandonou ele. E nós vamos saber qual que é a razão, por que Deus não abandonou Ló. Mais para frente vamos ver um pouquinho. Ló, ele se apegou muito aos bens. Aí nós vemos aqui, ó, o versículo inicial que nós começamos essa meditação. 19:16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e ele e sua mulher, 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Ló estava muito apegado nessa vida. Amava o conforto da cidade, as suas conquistas. Ele tinha admiração, tinha amizade. Ele era um grande homem em Sodoma e Gomorra, não era mais um cidadãozinho. Era um homem forte, poderoso já, tinha muitos bens. Tinha muita riqueza. Eles estavam muito apegados. E aqui fala no versículo 16 que ele estava demorando, porque Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra.
E Ló não queria sair. Imagina, pensa eu e você. Tantos bens, vai vir uma destruição em Lucas do Rio Verde. E nós temos que abandonar Lucas do Rio Verde, porque vai vir uma destruição aqui. E nós temos bens. Como que nós vamos deixar os bens? A casa, o conforto nosso. Assim aconteceu com Ló. Ele tinha que abrir mão, mas não estava querendo abrir mão. Estava muito apegado neste mundo. Aí nós vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho nesse mundo. Os cristãos estão apegados aos bens materiais tanto que prioriza as coisas materiais e não o reino de Deus. Ama as coisas deste mundo mais do que Deus. Isso não entristece Deus? Não desagrada, sendo que tudo é de Deus? A gente vê pessoas assim que... Eu estava conversando semana passada com uma pessoa que até hoje, uma empresa muito grande de material de construção lá no Nordeste, ele estava falando para mim até hoje, que é maior que Todimo, Paraná, segundo ele. E até hoje os funcionários carregam cimento tudo na mão, não compram pilhadeiro, sendo que ele é muito forte. Porque, sabe, tem dó do dinheiro, explora os funcionários. Como que as pessoas amam o dinheiro, amam as coisas, não se preocupam, não amam o próximo. Então, muito apegado. Então, muitos cristãos também dessa forma, né? Serve a Deus, mas de forma parcial, não totalmente. Então, nós precisamos pensar um pouco, né, sobre a vida de Ló. É um alerta para nós. As consequências dos esfriamentos de Ló. Ele estava sentado à porta de Sodoma e Gomorra, estava acomodado o justo Ló. Ele estava ali na entrada da porta de Sodoma e Gomorra, estava acomodada. Uma vida acomodada, né? Uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida assim, já com rotina. Ele era um cidadão de Sodoma, sentado ali na entrada, não tinha mais preocupação. Ele estava já bem tranquilo, bem acomodado. É o esfriamento que acontece muitas vezes na vida do cristão, que esfria na fé. O esfriamento, amados, na fé do homem, do cristão, ele deixa de orar, deixa de buscar o Senhor, deixa de, sabe, não abre mão das coisas do mundo, não vem na igreja com entusiasmo, com alegria, vem na igreja porque às vezes para ver os irmãos, porque um pega no pé. É um esfriamento que tem que cuidar para não afetar a vida dos cristãos. Não tem prazer de orar, não tem prazer de ler a Bíblia. Então, temos que cuidar com esse esfriamento, como aconteceu na vida de Ló. Uma igreja fria. Jesus falou que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Não deixa o amor de nosso se esfriar. Mas possamos pedir a Deus, aquece meu amor, faz derramar o teu amor no meu coração, para que eu possa amar o Senhor de todo o coração. E nós vemos que o Ló já estava com o coração frio, acomodado. Como resultado, sua esposa estava apegada ao mundo. Em Gênesis 19, 26, fala aqui, e a mulher de Ló, é bem conhecida esse texto, todo mundo sabe, e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ló não queria sair de lá, os anjos vão lá, tira Ló na marra e manda ir embora, some que vai vir fogo do céu. E a mulher de Ló não queria ir embora. Ela olha para trás e falou, a ordem era para não olhar para trás. E ela olhou para trás. Sua mulher estava apegada ao mundo. Jesus falou que 2 estarão dormindo na cama. Um será tomado e outro não. Já pensou nisso? Quer dizer, nem toda a sua família pode ser salva. Um pode ser salvo e outro não pode ser salvo. Jesus falou. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro não. Você tem que ter certeza da sua salvação, individualmente. Você não pode salvar seu irmão, seu cônjuge. Mas é bom, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo lá em Atos, fala lá, crê no Senhor, Jesus será salvo tu e tua casa. Então nós vemos a mulher de Ló. Pelo esfriamento de Ló,
a mulher de Ló se apegou ao mundo. Ela estava tão assim, voltada às coisas dos seus bens, estava tão apegada no mundo, que não quis ouvir a ordem do Senhor, olhou para trás e virou numa estátua de sal. Até hoje é lembrado dessa mulher. No versículo 16 que nós lemos, né? Deus é tão misericordioso para com Ló, que Deus é clemente e misericordioso, pega pela mão de Ló. Em Gênesis 19, 23 fala: saia o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. O juízo de Deus chegou lá em Sodoma e Gomorra, como Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus foi lá e tirou o justo Ló daquele lugar, da terra insubordinada, do povo insubordinado. Tirou Ló e toda a sua família, exceto a sua esposa, que olhou para trás e virou numa estátua de sal. Deus resgatou Ló da destruição e levou para um lugar de seguro. Como Deus é justo, misericordioso, Ele é um Deus que atende às súplicas. Quando Deus fala que atende a súplica, em Gênesis 18, 23, fala assim, ó. E aproximando disse, destruirá o justo com o ímpio. Olha Deus falando para Abraão. Abraão pergunta para Deus, Deus só vai destruir o justo com o ímpio? Lembra que Abraão intercede para Deus em prol de Sodoma e Gomorra? Deus, se tiver 50 pessoas que te amam, só vai destruir Sodoma e Gomorra? Deus fala, não, por amor de 50 não destruirei. Mas se tiver 45, por amor aos 45 não destruirei. E foi baixando esse número, até chegar a 10. Deus, se tiver 10 ou pessoas que amam o Senhor, só vai destruir Sodoma e Gomorra? Por amor aos 10 não destruirei. Olha Abraão intercedendo em prol de Sodoma e Gomorra. E não tinha ninguém, nem 10. Só tinha um justo Ló. E Deus vai lá e tira o seu sobrinho Ló. Você sabe por que Deus fez isso? Porque Deus fala lá em versículo 29, do capítulo 19. Olha o que fala lá. Que Deus lembrou de Abraão. 19, 29. Ao tempo que eu destruí a cidade de Campina, lembrou-se Deus de Abraão. Olha só. E tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitava. Por amor a Abraão, Deus tirou seu sobrinho Ló. Eu já falei uma vez que a minha mãe é uma mulher que ora muito pelos filhos, pela família. E eu tenho certeza que nos dias das mães, Deus livrará da aflição no coração dela. Para não ver nenhum filho, talvez acontecendo algum desastre pelos filhos, Deus tenha lembrado da oração da mãe e preservado a família. Eu estou dizendo minha família. Eu tenho certeza que alguém também paga um preço por você, que paga um preço em oração. E você também deve pagar um preço em oração pela sua família. Abraão devia ter intercedido muito a Deus, falado muito em prol do seu sobrinho Ló. E a Bíblia, Deus lembrou de Abraão e tirou seu sobrinho Ló. Como que Deus é clemente, né? Misericordioso. Ló, pelas ações dele, não merecia. Nós também não merecemos. Mas Deus enviou seu Filho Jesus para nos livrar, nos libertar. Então, Deus resgatou da destruição e levou para um lugar seguro. O justo, Deus é justo, misericordioso, Ele é um Deus que atende a súplica. Conclusão, amados, nessa noite. Somos um crente como Ló, que deve ser ajudado. Sempre precisa de ajuda. Alguém que gosta de estar na igreja, mas não abre mão das práticas do mundo. Que tipo de crente nós somos? Indiferente, mas aquele que faz diferença, que ama a Deus, que é luz, que brilha. Devemos ser um crente como Abraão, homem de fé, homem que recebeu o crédito de Deus, amigo de Deus, sempre conversava com Deus, um homem abençoado, consequentemente toda a sua família e toda a geração foram abençoados através de Abraão. Deus falou que em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Pela fé nós somos filhos de Abraão. Somos salvos mediante a fé, através da graça de Jesus. Então nós devemos ser como Abraão, que escolheu andar na presença do Senhor, como Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Possamos escolher andar na presença de Deus para sermos perfeitos. Todos os dias, servir a Deus, todos os dias, buscar a Deus de todo o coração. Perto está o Senhor daqueles que buscam de verdade. Que Deus preserve seus filhos nas nossas vidas todo dia, para que sejamos um crente verdadeiro, não um crente igual a Ló. Ló era justo, mas ele começou bem sua vida. Primeiro ele é trazido pelo seu tio Abraão, amparado pelo seu tio Abraão. Depois ele conquista os seus bens, fica rico. Mas no final ele acaba na miséria, sem nada. E as filhas dele estavam tão contaminadas com Sodoma e Gomorra. Você sabe o que as filhas fizeram com Ló? Dormiram com o pai. Tiveram filha do pai. Embebedaram Ló, deram vinho para ele, ficou bêbado, tão bêbado que dormiu com as duas filhas, uma a cada noite. E elas vieram ter filho de Ló, que é os Moabitas e os Amonitas. Olha só a decadência moral, que as filhas já estavam contaminadas pelo Sodoma e Gomorra. Então, amados, é perigoso o mundo. Não brincamos com as coisas do mundo. Não flertamos com as coisas do mundo. É perigoso. Então, nós precisamos pregar essa palavra de Deus que tão nos alerta a fugirmos de toda a aparência do mal. Então, nós que temos, quem tem crianças aí, adolescente, esteja assim sempre atento ao que eles estão olhando, estão vendo, o que estão fazendo. E nós, principalmente, não só nossos filhos, mas nós também. O que estamos fazendo, o que estamos vendo e o que estamos praticando. Que sejamos um crente como Abraão, ser perfeito diante de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Que Deus abençoe, e nos alerta a sermos um crente fiel a Deus todos os dias. Vamos orar. Sim. O pai como é o nome do seu pai? O Celso, O Celso está internado, não está muito bem. Vamos estar orando neste momento pela vida do Celso. Orar pelas nossas vidas, pela igreja que o Senhor traga. Eu sempre tenho orado que Deus traga um despertamento na nossa igreja, uma disposição melhor de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de exaltar o nosso Deus, Então vamos estar orando que nós sejamos crentes verdadeiros, Não esses exemplos que nós falamos essa noite, que nós usamos isso para não praticarmos os mesmos erros como Ló praticou. Cuidar com a vista, cuidar com se aproximar do pecado e cuidar de se infiltrar no meio do pecado, no âmbito de pecado. Cuidamos com isso.